Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Priori e esse é o Arte é Investimento. Hoje nós vamos conversar sobre a numismática do período republicano do Brasil, com o numismata André Padilha. Nós vamos conversar sobre a forma como se divide a notafilia do período republicano e sobre as emissões especiais. Sobre o porquê das cédulas brasileiras emitidas até 1969 se parecerem tanto com o dólar. Sobre o início da produção de cédulas pela Casa da Moeda em 1969. Sobre o reaproveitamento de cédulas com carimbos e se isso influencia ou não no seu valor. Sobre a importância histórica do real para a numismática brasileira. Sobre as cédulas desse período mais importantes historicamente. E sobre as mais valorizadas. Sobre como investir em cédulas do período republicano. E o motivo pelo qual as moedas do período republicano são tão desvalorizadas. Mas eu também vou conversar com André sobre a existência de moedas desse período que são valorizadas. E se as cédulas e moedas desse período sofrem com falsificações. Pessoal, o André alinha conhecimento histórico, técnico e visão de mercado. Então, para quem gosta de numismática, as observações dele são muito importantes. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa. E por que o nome do canal é Arte é Investimento? Porque arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. André, seja bem-vindo ao Arte é Investimento. Obrigado, Jorge. É sempre um prazer poder ajudar. André, o Brasil republicano começou em 1889 e vai até os dias atuais. Como a notafilia divide esse período? Bom, depende. Existe duas respostas para essa pergunta. Primeiro, a gente poderia dividir a notafilia brasileira entre período anterior à produção de cédulas no Brasil pela Casa da Moeda, ou seja, anterior a 1969, e ao período posterior, né, após a inauguração da fábrica de cédulas da Casa da Moeda aqui no Rio de Janeiro. Esse seria uma opção de divisão de sua coleção, caso você queira fazer uma coleção por tipo, né? Ou, caso você queira separar as cédulas pela história do Brasil, aí nós podemos usar a mesma divisão que nós usamos para a numismática, que são os períodos da história que nós tivemos a emissão de moedas importantes e que podemos dividir, né? Então, teríamos República Velha, Era Vargas, República Nova, Regime Militar, Nova República e aí, por fim, o Plano Real. O que foram as emissões especiais? Bom, voltando um pouco na história, a gente lembra da República do Café com Leite, né, que apesar de termos um governo, né, termos um presidente, as divisões eram feitas pelos maiores estados produtores, né? São Paulo, Minas Gerais, depois entrou o Rio Grande do Sul, que era o produtor de carne com Getúlio Vargas. Na numismática, apesar desse exemplo falhar um pouco, existiu aproximadamente a mesma coisa. Apesar de nós termos um tesouro nacional que sempre foi soberano, o Brasil é um país de tamanho continental, então nem todos os estados, nem todas as cidades eram bem atendidas pelos serviços públicos e as cédulas acabavam da mesma forma. Então, muitas cidades, estados, capitanias, elas emitiam a sua própria cédula para emissão local, e algumas tinham tanta relevância que eram de aceitação nacional. A maioria dos colecionadores conhecem emissões especiais mais simples, como cédulas do Tesouro de São Paulo, cédulas do Rio Grande do Sul, o próprio Banco do Café, que já era um título de crédito, mas existe várias cédulas de locais menos conhecidos, quer dizer, cédulas menos conhecidas de locais bem conhecidos. Cédulas da província da Bahia, província do Ceará, capitania de Minas Gerais, Banco Comercial e Agrícola, Banco Comercial da Bahia, Banco Comercial do Maranhão, Banco do Rio Grande do Sul, Novo Banco de Pernambuco,
Banco de Crédito Popular do Brasil, Banco Emissor do Norte, Banco Emissor do Sul, e essa não é nem metade da lista. Existem locais, até hoje, eu não me recordo com exatidão o nome da cidade, mas existe uma cidade ainda hoje que tem uma cédula especial de circulação local. Você tem que trocar pelo real para poder fazer o câmbio, mas ela só circula na cidade. Então, as emissões especiais, elas vieram por uma necessidade de falta de distribuição de dinheiro, e outras por relevância, até por motivo comemorativo. Por exemplo, as cédulas do estado de São Paulo vieram algumas para financiar a Revolução de 32 também. Então, a gente tem bastante cédulas de emissões especiais aí para poder estudar. Por que muitas cédulas brasileiras emitidas até 1969 eram tão parecidas com o dólar? Então, em 69, nós temos a inauguração do prédio de fabricação de células aqui no Rio de Janeiro. Hoje o prédio é o prédio do Arquivo Nacional. Antes disso, apesar de termos poucas cédulas emitidas pelo Brasil, e aí a gente fala disso um pouco depois, as cédulas anteriores a esse período, elas eram encomendadas de empresas de fora do Brasil. A americana American Banknote e a inglesa Thomas de la Rue. E, por exemplo, a American Banknote é uma empresa que fabricava as cédulas de dólares antigamente, né, antes da fundação da UC Might no século XVIII. Então, as cédulas brasileiras eram muito parecidas com o dólar porque era a mesma empresa que fabricava o dólar, que fabricava a cédula do Brasil. Então, era o mesmo design, era o mesmo artista, e aí, por sinal, era uma cédula muito parecida, e não só aqui no Brasil. Uma breve pesquisa, vocês vão ver que as cédulas do Panamá, do mesmo período, eram parecidas, as cédulas do Canadá eram parecidas, e as cédulas de outros vários países da Europa e até da América do Sul também eram parecidas com o dólar daquela época. Como se deu o início da produção de cédulas pela Casa da Moeda do Brasil em 1969? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro que existe muita confusão sobre esse tema, sobre quando o Brasil começou a emitir cédulas. No início do século XIX já existiam cédulas com a chancela da Casa da Moeda do Brasil. Só que até 69 a Casa da Moeda ela não tinha autossuficiência para produzir as cédulas para todo o território nacional. Ou seja, ela tinha uma prensa, mas ela não tinha capacidade para emitir cédulas na proporção que o Brasil necessitava na época. A partir de 1964, houve uma grande reforma no Parque Fabril aqui do Rio de Janeiro, que hoje é o prédio do Arquivo Nacional, e houve a construção de um prédio somente para a emissão das cédulas, que se inaugurou em 69. E nisso, a gente tem as primeiras cédulas de cruzeiro que vieram a partir de 1970. Um cruzeiro, 5 cruzeiros, 10 cruzeiros. Então, a gente tem algumas divisões para fazer. A gente tem cédulas bem antigas, da Casa da Moeda, mas de emissões muito pequenas, algumas consideradas até raras por causa disso. Nós temos a cédula do Índio, de 5 cruzeiros, que foi a primeira cédula totalmente desenvolvida pela Casa da Moeda do Brasil, ou seja, a gravura e a impressão eram da Casa da Moeda, mas não foi feita de uma tiragem tão grande assim também. E aí, a partir de 69, a modernidade, né, digamos assim, chega ao Brasil, e aí nós, a partir de então, emitimos a nossa própria cédula com o nascimento da série do Cruzeiro, que todo mundo conhece. Durante a República, muitas cédulas foram reaproveitadas com a utilização de carimbos. O fato de uma cédula ter ou não carimbo influencia no seu valor? Conhecendo a história dos anos inflacionários no Brasil, nós vamos perceber que nós tivemos muita passagem de sistema monetário num período muito curto de tempo. Então, nós tivemos do cruzado para o cruzado novo, do cruzado novo para o cruzeiro. A gente sabe que existe um custo de produção para essas cédulas. Às vezes, o custo de produção era maior até que o valor do custo de face da cédula, do valor de face.
Então, para que não houvesse o desperdício desse material, o governo resolveu carimbar algumas cédulas para que houvesse a continuação do uso desse material até que novas cédulas fossem emitidas para suprir a necessidade daquela época. Então, nós temos, por exemplo, uma cédula de 50 cruzeiros da Princesa Isabel com carimbo de 5 centavos. Cédulas de 10 cruzeiros com a face de Vargas com carimbo de 1 centavo. Então, em alguns casos, não vou falar que são todos, existem cédulas que não foram muito carimbadas, ou seja, a sua raridade é maior, né, com carimbo, e existem cédulas que foram tão carimbadas, que não tiveram tanta circulação sem um carimbo, que elas são mais difíceis de encontrar sem o carimbo do que com o carimbo. Então, vai depender muito de qual é a cédula, vai depender muito de qual o carimbo, para a gente falar se vai valer ou não mais. Mas existe sim essa possibilidade de uma cédula com carimbo valer mais do que uma sem carimbo, e uma sem carimbo valer mais do que uma cédula com carimbo, se tratando aí de cédulas da mesma emissão, nesse exemplo. O real é a moeda mais longeva do Brasil republicano. Qual a importância histórica dele para a numismática brasileira? Bom, primeiro que eu acho legal fazer um parênteses para falar que o real ele é muito mais antigo do que as pessoas pensam. E por mais que nós chamemos as moedas de réis, na verdade, réis era o plural de real. Então, a menor moeda na época eram 10 réis, então não existiu moeda de R$1. Mas o plano real, ele foi utilizado em Portugal, por exemplo. Então, é um sistema monetário extremamente antigo. Sobre a importância do plano real, eu acho que, principalmente olhando para o valor econômico, ele é muito importante, né? A gente veio de vários anos de inflação muito alta e o plano real veio para estabilizar a economia brasileira, tanto que está aí, né, há 25 anos. Nós tivemos a moeda de R$1 comemorativo dos 25 anos do plano real. Tivemos uma exposição dos réis ao real no Museu Centro Cultural da Casa da Moeda, aqui no centro do Rio, que eu tive o prazer de ceder minha coleção para a exposição. Então, o plano real ele é muito importante, sim, para a história do Brasil como um todo. Agora, para a numismática, eu acho que ele poderia ter sido mais importante se o nosso Banco Central tivesse autorizado mais emissões de cédulas comemorativas. Se você parar para ver, a gente só teve uma cédula comemorativa, que foi a cédula de R$10 nos 500 anos do descobrimento do Brasil. É uma cédula em polímero que saiu entre 2000 e 2001. Então, temos um plano monetário de 25 anos, com uma cédula comemorativa impressa há 21 anos atrás. Então, eu acho que poderia ser mais importante para os colecionadores se nós tivéssemos uma quantidade de cédulas emitidas para sustentar, né, entre aspas, o mercado colecionista, mas infelizmente não tivemos. Então, o Brasil é extremamente importante, mas para a numismática eu sinto falta de emissões comemorativas como em outros países. Historicamente, quais são as principais cédulas do Brasil republicano? É muito complicado você falar em história, você apontar uma história sem ferir outra. Nós tivemos nesse período grandes nomes brasileiros homenageados, então seria muito injusto esquecer qualquer cédula. Mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos em questão de importância, eu vou citar a R$10 dos 500 anos do descobrimento do Brasil, de 2001. Tem uma cédula também de 500 cruzeiros, emitida em 72 para comemorar os 150 anos da independência do Brasil, que é uma cédula extremamente benquista para os colecionadores. E também eu acho que, por fim, e mais importante, eu traria a cédula do Índio, né, o Cruzeiro de 1961, por ser a primeira cédula 100% nacional. Ela foi impressa no Brasil e ela foi desenvolvida
por artistas brasileiros. E ela fala do Brasil, né? A gente tem um índio estampado nela, né? Os primeiros habitantes da nossa terra. Então, como principal cédula, eu colocaria a cédula do índio, justamente por essa relevância. Mas eu acho que cada colecionador vai trazer uma opinião diferente, porque nós tivemos cédulas muito bonitas, muito importantes e que homenagearam vários brasileiros que precisavam ser homenageados, como o próprio Santos Dumont, por exemplo. Então, eu acho que cada colecionador vai dar a sua opinião diferente nessa resposta, mas eu traria o índio como cédula mais importante. Quais são as cédulas mais valorizadas do Brasil republicano? Bom, a cédula no Brasil ela ainda é um artigo pouco colecionado até. As pessoas ainda têm um medo de gastar quantias mais elevadas com papel. A gente tem cédulas da Caixa de Amortização, por exemplo, que valem R$40 mil. Cédulas que valem 25, que valem R$30 mil. Mas são coleções, são poucas coleções que abraçam essas cédulas. Então, para falar de uma forma mais popular, eu acho que seria importante citar como valorização as moedas, as cédulas que são valorizadas hoje, que são as cédulas modelo, produzidas pela Casa da Moeda, e algumas em acrílico também da Casa da Moeda. Porque a cédula, para ela ser aprovada, ela precisa passar por várias autorizações. E para que a cédula seja impressa, para que esse avaliador, como o próprio presidente do Banco Central, possa ver, elas são impressas com a legenda modelo ou espécime no centro da peça. E essas cédulas, elas têm uma tiragem mínima, porque elas são somente para que ela possa ser vista e avaliada. Então, hoje essas cédulas são as mais valorizadas no nosso mercado atual, porque são as peças que têm uma procura muito grande também. A gente vê peças no acrílico normais, cédulas de emissão regular no acrílico. Uma cédula de R$2 no acrílico, por exemplo, chega a valer R$400 em alguns casos, em alguns vendedores. E nós temos cédulas espécime de R$2 também, por exemplo, que chegam a valer R$1.600, R$1.100, dependendo do vendedor. Então, como valorização de mercado e como para que os colecionadores possam olhar para o mercado, eu daria as cédulas modelo como principal alvo, porque são cédulas conhecidas e são cédulas que não precisa ter um conhecimento elevado para testar a sua autenticidade ou para saber se é uma réplica ou uma falsificação. Então, hoje, elas são bem valorizadas e é um investimento que, na minha opinião, também é seguro para os colecionadores. Como investir em cédulas do período republicano? Eu volto um pouco na questão das cédulas modelos, né? Eu acho que é importante olhar para essas cédulas. Mas, se você me perguntar o que eu preciso para investir em cédulas republicanas, primeiro é entender que as cédulas elas só são colecionadas no seu maior estado de conservação, ou seja, flor de estampa. São cédulas sem manchas, sem dobras, sem amassos, sem marcas de ferrugem. Tudo isso deprecia o valor da peça. Principalmente em casos, como eu falei, de ferrugem, que podem contaminar todas as outras cédulas se colocarem de formas próximas ou no mesmo álbum, se alguma proteção devida. Então, primeiro a gente precisa entender que colecionadores só colecionam cédulas flor de estampa. São cédulas raras as que admitem serem colecionadas em estado de conservação inferior. Então, tem muitas pessoas que vêm aqui até a loja um bolo de dinheiro antigo encontradas em caixas de ferramenta ou em caixas de sapato ou debaixo do colchão do avô, cédulas de circulação comum, amassadas, rasgadas, tiveram quase que todo o seu esgotamento enquanto circulavam. Então, para começar uma coleção notafílica com qualidade, procure cédulas flor de estampa.
nem todas as cédulas flor de estampa vão valer 50, 60 mil reais. Você vai encontrar cédulas flor de estampa a partir de 5 reais, 10 reais, 20 reais. Tem peças que são baratas, mas que são bonitas, que são extremamente colecionáveis e que, se mantidas no estado de conservação em que se encontram, ou seja, se você cuidar da sua coleção para que ela não perca em estado de conservação, você não vai gastar dinheiro fora, jogar dinheiro fora. Você comprou por 5 reais, se ela vale 5 reais, ela vai continuar valendo 5 reais esperando se valorizar. Então, como colecionar cédulas do período republicano, procurem sempre cédulas flor de estampa. Eu acho que essa é o maior norte que alguém pode ter. Por que as moedas do Brasil republicano são desvalorizadas? Bom, se eu voltar alguns anos atrás e ir lá para Roma antiga, a gente vai ver que as moedas elas eram valorizadas ou precificadas ou valoradas pelo seu material de cunhagem, ou seja, o ouro ele vale mais do que a prata. Então a moeda de ouro vale mais do que a moeda de prata. A prata vale mais do que o cobre. Então a moeda de prata vale mais do que a moeda de cobre. No Brasil também foi assim. Nós tivemos as moedas de R$ 6.400 em ouro, que valiam mais que os R$ 960 em prata, que valiam mais do que os R$ 80 em cobre. Com o fim do Império, né, com o nascimento da República do Brasil, nós tivemos a queda na qualidade do material das nossas peças, das nossas moedas. Então, começou a ser raras as peças em prata do período republicano. Nós temos aí a série dos Santos Dumont, temos uma série de Caxias e as moedas comemorativas, né? Temos as mocinhas também. Então, são pouquíssimas as moedas de prata, as moedas de material nobre, né? Digamos assim. Então, o que nós tivemos? Peça em cupro-níquel, peças em latão, peças em alumínio, peças em aço, até o plano real e chegar às moedas eletrorrevestidas que nós temos hoje. Então, eu posso te responder essa pergunta falando que o ouro vale mais do que o alumínio, né? Não é algo que não possa ser notado pelos colecionadores. E, principalmente, as moedas do período republicano tiveram a mesma passagem de sistema monetário que eu falei das cédulas. Só que as moedas não podiam ser carimbadas, então elas eram simplesmente descartadas. Então nós temos quilos e quilos de moedas desses períodos que estão aí em ferro velho, em antiquários que vendem por quilo. Para você ter noção, Jorge, a gente compra, né, nós colecionadores, compramos peças dos anos inflacionários, peças em aço, peças em alumínio, entre 7 e 10 reais o quilo da moeda. É claro que existem moedas valorizadas, mas a base da desvalorização é tanto as passagens de sistema monetário que nós tivemos, quanto a qualidade de material que é muito inferior se você comparar com o período imperial do Brasil ou o período colônia. André, mesmo assim, existem moedas interessantes que valem o investimento? O engraçado, Jorge, é que a resposta para essa pergunta é justamente a justificativa da pergunta anterior. Lembra quando eu falei que a qualidade do material era muito pequena, era muito baixa? Então, imagina como é que você vai preservar essa moeda em qualidade inferior. Eu tenho peças do período romano, com 2.000 anos, e que a prata, por ser de alta qualidade, a moeda está impecável. Muitas pessoas acham até que são falsificações pela qualidade da peça, mas não é nada assustador, porque o material era de muita qualidade. Você pegar e preservar uma moeda de alumínio não é fácil. Você preservar uma moeda de latão não é fácil. Então, você conseguir fazer uma coleção de moedas do Brasil do período republicano em estado flor de cunho não é fácil. Da mesma forma que nós tivemos moedas que, por causa dessa troca de sistemas monetários,
tiveram tiragem mínima, como as moedas de 1935, e tivemos moedas que foram cunhadas, mas que não chegaram a entrar em circulação, como é o caso da Cruz de Cristo. Para você ter noção, a Cruz de Cristo é uma moeda que chega a valer 15 mil reais entre os colecionadores. É uma moeda de aço. Porque ela tem uma história muito conturbada. Ela chegou a ser cunhada, só que trocou o sistema monetário quase que do dia para a noite, e aí ela deveria ter sido descartada antes de entrar em circulação, porque não deu tempo dela entrar em circulação. Só que parece que uma ou outra peça, ninguém vai conseguir precisar quantas são, se são 10, 200 peças, chegou até os colecionadores. Só que justamente por a gente não conseguir precisar quantas peças existem, né, e pouquíssimas são vistas no mercado, eu não acredito que esse número chegue a, 5 peças à venda hoje, né, eu acho muito difícil que tenha uma até. Então, essa peça chega num valor astronômico de 15 mil reais, até por uma peça de aço. E também as várias séries que nós tivemos, se você completar elas, como eu falei, em estado de conservação, flor de cunho, elas vão ter uma boa aceitação de mercado, elas vão ter uma boa valorização. Então, da mesma forma que as moedas do período republicano são muito simples, não é algo tão simples fazer uma coleção em estado de conservação flor de cunho. Então, existem moedas que valem investimento e existem moedas em estado de conservação flor de cunho que, mesmo que normalmente sejam desvalorizadas, elas vão ser valorizadas porque você não encontra com facilidade essas peças em alta graduação. Esse período sofre com falsificações? Infelizmente, sim, Jorge. Infelizmente, sim. Primeiro, eu gostaria de fazer um parênteses até, porque tem gente que romantiza a falsificação chamando de réplica. Né? Não existe romantização na falsificação. Principalmente quando não há nenhuma marca, nenhuma gravação na peça que mostre que ela é uma réplica, que ela é uma falsificação. Porque ela é feita, muitas das vezes, para enganar colecionadores, ou ela pode também cair na mão de um colecionador leigo, que não sabe diferenciar uma peça original da peça falsa, e aí acabar repassando para um outro colecionador como falsa, como verdadeira, perdão. Isso, infelizmente, acontece muito. As falsificações elas vão tanto das moedas quanto das cédulas. Sem querer ser preconceituoso com o povo chinês, mas, infelizmente, a maioria dessas falsificações elas vêm da China, né? E você pode ver no Alibaba com certa facilidade peças com falsificações que nem deveriam existir porque são de peças simples. Por exemplo, nós temos um exemplar da Mil Réis, de 1922, é uma peça simples, é uma peça de tiragem alta. Só que, por ela ser uma peça de alumínio e cobre, é muito difícil você achar uma moeda dessa em estado de conservação flor de cunho. Então, eles vendem essa moeda falsa em estado de conservação, que seria o flor de cunho. Então, por mais que seja uma moeda simples, ela não é fácil de encontrar em estado de conservação alto, e aí eles acabam utilizando dessa brecha para poder fazer falsificações. E aí não vai só do período republicano, existem peças falsas, acho que todo o período monetário brasileiro, desde a colônia até aqui. E cédulas existem impressões que, infelizmente, você hoje pode comprar até no Mercado Livre, conjunto com todas as cédulas emitidas no Brasil, sendo elas todas falsificações. Então, eu tenho uma cédula original, eu pego uma scanner de alta qualidade e replico quantas vezes eu quiser, sem nenhuma sanção, sem nenhuma punição para isso, e eu acabo sujando o mercado do colecionismo com várias cédulas falsas, com várias moedas falsas. Porque o que acontece? Infelizmente, Jorge, às vezes, as cédulas falsas, elas são uma dentro de uma coleção de 99 cédulas originais. E aí você pega uma cédula falsa dentro dessa coleção com 99 cédulas originais,
você acaba desmerecendo todas as outras, porque você acaba não tendo confiança mais na autenticidade das outras peças. E, principalmente, ela é feita, às vezes, em cédulas que são as peças-chave da coleção, como a peça de 50 mil cruzeiros da Baiana, que é uma cédula que também sofreu com esse problema de não deveria ter entrado em circulação e acabou ficando em circulação por um período muito curto. Uma cédula dessa flor de estampa vale em torno de R$ 500. E aí você pega um colecionador mais humilde e, infelizmente, vê essa cédula por 10, por R$ 15, ele acaba levando, achando que está fazendo bem para a coleção, enquanto ela serve mais para desvalorizar do que para valorizar. Então, sim, o mercado de falsificação ele existe e é triste. E aí eu estou falando de moedas que já saíram de circulação e atingem principalmente os numismatas, os colecionadores. Mas, infelizmente, são recorrentes aqui no Brasil notícias de que foram fechadas casas da moedas clandestinas. Eu acho que de 2018 para 2019 devem ter fechado pelo menos umas 5, 6 fábricas em São Paulo. Então, a gente tem moedas correntes, moedas que hoje estão em circulação com falsificações. Nós temos casos da nota de R$ 200 que acabou de sair com falsificação. Nós temos anúncios em grupo de pessoas que vendem cédulas falsas na esperança de que alguém compre e consiga passar no mercado. Então, as falsificações elas existem desde o início, mas que continuam, infelizmente, com muita força ainda nos dias de hoje, até com cédulas de circulação. Por isso, eu gostaria até de fazer uma observação, que o site do Banco Central e o site da Casa da Moeda do Brasil, eles apresentam de forma gratuita cartilhas para que vocês conheçam os elementos de segurança das nossas cédulas. E eu acho que isso é uma coisa muito simples, mas que pode não afetar não somente os colecionadores, mas afetar todos os brasileiros, para que não aceitem cédulas falsas no mercado. André, obrigado pela conversa. Jorge, é sempre um prazer. Eu posso falar que faz parte da minha história também. Eu comecei a numismática através de um site que eu tentava replicar conteúdos que eu aprendia com as pessoas mais velhas, que eu aprendia em livros, e assim começou o portal Numismáticos, assim começou a Numismática Castro. Então, é sempre um prazer poder ajudar, é sempre um prazer poder conversar sobre numismática, sobre notafilia, sobre selos ou sobre o colecionismo em geral. Eu queria aproveitar e fazer um convite para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no numismáticos.com.br. Lá tem mais de 100 artigos escritos e assim vocês vão ter bastante material na área de numismática, de cédulas, para que vocês possam aprender e principalmente entender um pouquinho desse mercado, dessa nossa área, que é muito bacana e muito gratificante de trabalhar.